Mateus, capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Até aí, mantenham a palavra do Senhor aberta, e eu queria combinar com vocês o seguinte: eu não queria trazer assim uma mensagem no formato sermão, sabe por quê? Eu teria que deixar de fora muita coisa, dar uma arrumadazinha e caprichar na oratória. Mas eu queria trazer mais no estilo estudo bíblico e reflexão, porque eu vou ficar à vontade aqui para expor o material, que eu li, que eu estudei em vários livros, em vários autores da antiguidade, para a gente beber, de golada boa desse assunto, e principalmente porque, como eu falei desde o início, seria muito importante que os irmãos, nesta noite, fizessem um exame de si mesmos. Enquanto eu falo aqui, você vai se examinando. Todos os autores que eu li sobre o assunto, eles sempre apelam para isso. Temos, portanto, no final, temos que nos examinar. Então, meus irmãos, eu tenho falado que o Sermão do Monte, ele não é uma opção. O Sermão do Monte não é uma opção. O Sermão do Monte é o caráter do crente, porque são as qualidades de Cristo, certo? Então, nós vamos encontrar aí, logo no início, você vai encontrar as primeiras bem-aventuranças, os humildes de espírito, a segunda, os que choram, e a terceira, os mansos. Essas três bem-aventuranças, uma decorre da outra. Então, isso daí não é um mero acaso acidentalmente. É uma sequência lógica espiritual. Primeiro tem que ser humilde. Por essa humildade haverá o choro da salvação. Depois dessa humildade da justificação e do choro da salvação, então virá a qualidade de Cristo, a mais complexa qualidade do cristão, que é a mansidão. Então, essa primeira, bem-aventurados os humildes de espírito, ela é a mais perfeita declaração da doutrina da justificação exclusivamente pela fé. É a mais completa declaração da doutrina da justificação pela fé. Os humildes de espírito. E o Sermão do Monte, ele não é um programa ético voluntário. Como eu falei ontem, teve um autor que fez um estudo sobre livros escritos sobre o Sermão do Monte. E ele pegou 12 posições diferentes sobre o Sermão do Monte. 12. A maioria, ou seja, a grande maioria desses livros apresentava o Sermão do Monte como um programa ético voluntário. E eu mostrei ontem as 3 interpretações principais que você vai encontrar por aí, se não for num autor reformado, num autor dos séculos 17 e 18, você vai encontrar o Sermão do Monte como uma opção de bondade que as pessoas deveriam seguir, optar, e uma coisa disponível, e um programa ético disponível a qualquer pessoa. Não se escandalizem, mas muitos pastores pregam o Sermão do Monte dessa perspectiva, de um programa ético voluntário. Mas a visão correta é a visão que nós
estamos estudando. É a visão de que o Sermão do Monte é a descrição da operação da graça salvadora. Então, desde que começamos a estudar esse assunto, o Sermão do Monte tem sido exposto aqui como vamos dizer assim, uma fisiologia, né? Eu nem gostaria de usar essa palavra, mas é como funciona a graça salvadora. Você quer saber como é que alguém é salvo? Isso aqui não é uma ordo salutis, né, que a gente estuda em teologia. Não é a ordem da salvação. Isso aqui é uma operação da graça salvadora que todos nós devemos passar por ela. Todos nós, todos os crentes têm que passar por essa operação da graça salvadora. Então, logo do início, o Sermão do Monte já vai acabando com a ideia de sistema ético, de bondade da humanidade, né? Como a gente vê algumas pessoas dizendo que é bom que os irmãos sejam humildes, é bom que você só vai ser feliz na sua vida se você for humilde. Então, colocando as bem-aventuranças como uma maneira das pessoas serem felizes. Eu expliquei ontem aqui que essa é a pior interpretação do texto. Não é felizes, é benditos são os humildes de espírito, benditos são os que choram, benditos são os mansos, porque na verdade é o que Deus acha. Então nós somos benditos aos olhos de Deus e fomos encontrados humildes, chorosos e mansos. Bom, esse tema, ele não é um tema popular na igreja. Ele não é um tema, pior ainda, ele não é um tema popular no mundo. Na igreja ele também não é. Porque se você pregar fielmente o Sermão do Monte na sua igreja, os irmãos são crentes e vão concordar, ou se não forem crentes, vai ser uma tragédia. Se você analisar a literatura profana, a literatura do mundo, que se lê, que se aprende na escola, na universidade, ali se lê que se alguém quiser vencer no mundo, a gente já cresce com essa ideia. Já aprendemos isso na sociedade caída, no mundo caído, aprendendo na escola. Se você quiser vencer no mundo, então, você tem que acreditar em você mesmo. Essa é a ideia que governa de modo absoluto as vidas dos homens na atualidade. Então, em teoria procure expressar-se, acredite em si mesmo, tome consciência das suas capacidades inatas e deixe que o mundo inteiro as veja e reconheça. Reconheça o quê? A sua autoconfiança, a sua segurança própria e a sua autodependência. Aí vem Jesus e diz, bem-aventurados os humildes de espírito. Aí, choca com tudo isso aí. Então, esse versículo, ele apresenta um total e absoluto contraste com essa ideia que nós aprendemos para vencermos na vida. E é uma real tragédia, meus irmãos, como as pessoas se deparam com uma afirmação como essa. Dizer aos nossos filhos que não sejam autoconfiantes. Eu tive que dizer isso, né, a alguém e a pessoa... nem todo mundo vai concordar. Você tem a certeza disso. Se disser assim, não confie em você. É praticamente, como diz Lloyd Jones, é uma tragédia a pessoa ouvir uma coisa dessa. Não confie em você. Pois é isso que o Evangelho diz. Bem-aventurados os humildes significa não confie em você. Então, como eu já falei, essa expressão bem-aventurados os humildes de espírito, ela não é popular na igreja, né? Mas o que deve ser considerado aqui, que o mundo e também a igreja, em certo sentido, o povo que não conhece, os crentes que não conhecem, o que eles não entendem é que o que está sendo considerado no Sermão do Monte, principalmente nesses humildes de espírito,
é um homem face a face, não é o homem face a face com outro homem. É isso que você vai ouvir em tudo que se escreve aí que não for da fé reformada. O Sermão do Monte é apresentado na perspectiva de que é um homem frente a frente com outro homem. Um ser humano frente a frente com outro ser humano. Mas não é. Aqui está se considerando os homens frente a frente com Deus. Então a relação aqui é o homem frente a frente com Deus. Então vamos andar. Bom, o que é a graça da humildade do Espírito? Então nós temos muitos modos de vida, né? Muitas formas de vida cristã. Essa expressão não é minha, não. É como se fosse assim, forma de vida extraterrestre, né? Aí o autor usou formas de vida cristã, que não tem nada a ver com o Evangelho, certo? Primeiro, esse homem que é humilde de espírito é uma qualidade, meus irmãos, que aponta para a completa ausência de orgulho pessoal, para a completa ausência de segurança própria e autodependência. Mas como é que se chega a isso? Pois é, não é algo que é uma prática, eu vou praticar a humildade, isso aqui não tem como praticar. Isso aqui é uma obra da graça. E também, isso daqui é de dentro para fora. Isso é um trabalho de Deus no Espírito. Isso é uma impressão que o crente tem dele mesmo. A relação aqui é de você com você mesmo. Então, não está aqui, o crente não está aqui dependendo de seus dotes naturais. Nós vamos ver agora algumas coisas que nós conservamos na mente, que muitas vezes nem sabemos que isso depõe contra os humildes de espírito. Quem for justificado pela fé é humilde de espírito. Espera-se que seja humilde de espírito. Então, ser humilde de espírito significa que se alguém é crente autêntico, então não está dependendo de seus dotes naturais. Aí às vezes você vê uma pessoa na igreja tão quietinha, tão timidazinha, tão caladinha, né? E aí você diz assim, aquela irmã humildezinha, a irmãzinha, o irmãozinho, humildezinho, não é dote natural. Humilde de espírito não é dote natural que vem do berço. Os humildes de espírito não dependem do fato de que pertencem a determinadas famílias. Embora sejam crentes, mas pertencem a famílias grandes, e então a humildade do espírito vai pelos ares. Eles não se vangloriam de pertencer a certas raças ou nacionalidades. Então, quando você vê um crente que se acha crente autêntico, se exaltando com a sua raça sobre outra raça, foi pelos ares a humildade de espírito. Essas pessoas também não edificam as suas vidas sobre a alicerce do seu temperamento natural, sempre fazendo o que não deve, ferindo os outros, machucando, e quando é chamada a atenção é dito, não, é porque meu temperamento é assim. Mas, irmãos, eu ouço tanto isso de pessoas que se justificam o pecado por causa de temperamento natural. Temperamento, é porque ela é assim mesmo, Não pode ser assim mesmo. Não pode ser assim mesmo. O caráter de Cristo não é igual aos nossos temperamentos, não. Esse temperamento tem que ser mudado. Ele tem que ser transformado. Então, vamos nos examinando. Nem acreditam que haja alguma vantagem em sua posição natural na vida. Então, se há alguma posição, porque ele é um deputado, porque ele é mas é crente, é um homem crente, porque ele é um homem muito rico, não, mas é crente. E nem depende disso ou de qualquer potencialidade
que lhe hajam sido conferidas, né? Um grande cantor, um grande nadador, e aí começa a se envaidecer, começa a ter sentimentos e pensamentos altamente contrários ao caráter de Cristo. A pessoa que é humilde de espírito não depende do dinheiro e de quaisquer riquezas que porventura seja possuidora. Aqui é onde está um dos problemas mais sérios, que muita gente abandonou o caráter de Cristo por causa disso. A humildade de espírito é o caráter de Jesus. É, como diz, apagaram ali o lema. Então, é o acomodar-se, né? É o amoldar-se, é o molde do caráter de Cristo. Então, Jesus reprovou as riquezas, dizendo que os ricos não entram no céu. Agora, interprete rico as pessoas que perderam a humildade de espírito por causa da riqueza, do dinheiro. Ah, mas tem rico que é crente. Não quero saber se ele é crente, se ele é batizado. Quero saber se ele é humilde de espírito. O teste é a humildade de espírito. E o humilde de espírito não depende dessas coisas. A vida dele não é fundamentada em cima dessas coisas. Ele também não depende da educação recebida. Ah, porque eu conheço mais do que todos. Perdeu a humildade de espírito já. Então, todas essas coisas constituem aquilo que Paulo apelidava de perda. Paulo considerou tudo isso perda. Mas, irmãos, eu vou ser sincero com vocês. Essa pregação é tão antiquada. Não, pastor? Essa pregação é antiquada demais. Não tem no mundo quem aguenta uma pregação dessa. Isso é muito chato. Porque todos nós estamos apegados a alguma coisa. Todos nós estamos apegados a alguma coisa. Então, por isso que se diz que essa pregação não é popular na igreja. Essas coisas serviam a Paulo apenas de empecilho para maiores realizações, visto que elas tendiam a dominá-lo e a controlá-lo. Mas o Evangelho, irmãos, ele tem a previsão de que nós precisamos gozar de completa libertação de todas essas coisas. E todas elas precisam estar ausentes de nossa vida. Você tem as coisas, mas você vive como se essas coisas não existissem. Então, ser humilde de espírito é sentir que nada somos, nada temos, e que também olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente de sua misericórdia e de sua graça. Então, quando a pessoa ela já teve suas ideias aclaradas a respeito de Deus, necessariamente sente-se como quem está morto. Nós precisamos sentir-nos assim quando estamos na presença do Senhor. Qualquer atitude natural que porventura resta em nós terá de desaparecer. Vamos nos examinando. Qualquer atitude natural que porventura resta em nós tem de desaparecer. Porque tal atitude não somente é desmascarada quanto à sua insignificância e debilidade, mas ao mesmo tempo tornam-se evidentes a sua pecaminosidade e a sua imundícia. Então, vamos fazer a nós mesmos as seguintes perguntas. Pareço-me com esta descrição? Sou mesmo humilde de espírito? Como é que me sinto ao meu respeito? O que é que eu penso de mim mesmo? O que é que eu penso em termos de Deus e na presença de Deus sobre mim mesmo? Em minha vida diária, quais são as coisas que eu costumo dizer? E o que é que eu costumo pensar sobre mim mesmo? Façamos essas perguntas, irmãos, nós mesmos. O que é que eu penso de mim mesmo? Em cada lugar que você está, você pensa uma coisa de você mesmo. Mas o humilde de espírito, em qualquer lugar que ele esteja, ele só pensa uma coisa dele mesmo. Aquilo que Deus pensa dele. Então, a única maneira de alguém tornar-se humilde de espírito é voltando os olhos para Deus. Vamos entender isso. Olhem,
nós precisamos conhecer a Deus verdadeiramente. Se não conhecer a Deus verdadeiramente, nós não vamos ter essa visão de nós mesmos. Então pense comigo, como seria hoje chegar no céu? Como seria agora eu na presença de Deus? O que é que ele diria de mim? O que é que ele pensaria sobre mim? Eu tenho alguma coisa, eu penso que eu tenho alguma coisa que Deus se agrade de mim? Isso é uma das perguntas que todo pastor deveria fazer de maneira surpresa a cada crente, a cada membro da sua igreja. Saber se o crente tem alguma coisa nele. Não precisa dizer, falar teologicamente, não. Mas diga assim, como é que o irmão pensa se estivesse na presença de Deus? Como é que o irmão pensa quando vai à presença de Deus? Quando o foco, quando olha para Deus, o que é que você pensa? Ah, pastor, eu penso que eu sou uma pessoa que depende de Deus. Ora, se não falar em pecado, se não falar que se sente derrotado, se não falar que se sente miserável e tem impressão que vai morrer, não é humilde de espírito. Todo crente diante de Deus tem que sentir que vai morrer na presença de Deus. Eu tenho a impressão de que Deus vai me pulverizar. Isso daí já é a graça operando. Eu tenho a impressão que vou morrer. Se chama humilde de espírito. Essa experiência foi a experiência dos profetas. Essa experiência foi a experiência de quem encontrou-se com Cristo. Então, a única maneira de alguém tornar-se humilde de espírito, você não pode tornar-se humilde de espírito, você tem que olhar, voltar os olhos para Deus. À medida que você volta os olhos para Deus, você compreende quem Ele é, você entende quem Ele é, a sua mente vai ser esclarecida, iluminada pela graça, logo você vai contemplar a sua miséria e aí você não vai mais se achar uma pessoa digna, né, diante de Deus. Mas a impressão é que você vai morrer. Então, leia o livro que versa sobre Deus, a sua palavra. Examine a sua lei. Verifique o que ele espera de nós. Imagine-se de pé diante dele. O que você acha que aconteceria? Imagine-se de pé diante dele. O que você acha que Deus faria? Se você disser que Deus lhe daria um grande abraço, você não conhece a Deus. Se você acha que Deus diria bem-vinda ao paraíso, você não conhece a Deus. Pois é, a resposta é, eu acho que ele vai me matar. Eu acho que ele vai me matar. Essa é a verdadeira impressão que os homens de Deus tiveram ao se depararem com Deus. Os que eram crentes e sabiam por que achavam que iam morrer. Agora, não me venham com o otimismo barato de dizer, mas eu... Aí é o farisaísmo. Não, mas eu estou salva. Deus vai dizer assim a mim, venha minha filha, entre, toma posse. É o farisaísmo isso aí. Nunca um humilde de espírito diria isso. Ele sempre tem a impressão que Deus vai matá-lo. Mas pastor, o que é isso? Deus é amor. Esse já não entendeu nada. Não pegou ainda o que é ser humilde de espírito. É uma obra da graça. Conviver com o pecado, quem convive com o pecado não pode ser otimista quanto a si mesmo. É isso que é humildade de espírito. Então, ser humilde de espírito, por semelhante modo, é contemplar ao Senhor Jesus Cristo, vendo conforme Ele é descrito no Evangelho. Se você não conhecer a Jesus, Jesus é quem explica Deus, se você não conhece a Deus, não vai ter humildade de espírito. E quanto mais, meus irmãos, você fixar nele os olhos, tanto mais você se sentirá nulo em si mesmo. Que coisa, né?
quanto mais eu fixar os meus olhos em Deus, tanto mais me sentirei nulo em mim mesmo. E tanto mais humilde de espírito você se tornará. Então olhe para Ele, continue olhando para Ele, volva-se para a experiência dos santos do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Considere os homens que mais plenamente foram cheios do Espírito e usados nas mãos de Deus, como o apóstolo Paulo. Se você lê as cartas de Paulo com os olhos da fé, com essa perspectiva de humildade de espírito, você vai perceber como é que Deus faz, como é que Deus salvou o apóstolo Paulo. Um homem que viveu num sofrimento intenso, pregando o evangelho, e hoje de manhã a gente leu um texto tão bonito, né, de Filipenses, ele dizendo que está preparado para ser entregue por libação. Pensou? Está preparado para ser entregue por libação, entregue, ser morto, porque esse era o contexto do apóstolo Paulo. Essas eram as condições de vida do apóstolo Paulo no primeiro século. E então você nada terá de fazer por si mesmo, pois tudo já terá sido feito por Cristo. Realmente você não pode volver os olhos na direção de Cristo sem sentir a sua absoluta pobreza e nulidade. Então, esse capítulo, eu tinha colocado o seguinte título da primeira bem-aventurança: esvaziando a mim mesmo. Essa é a condição do humilde de espírito, o esvaziamento de mim mesmo. Temos muito lixo, meus irmãos, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas afeições, na nossa vontade, nos nossos sentimentos. Temos muito lixo. Temos que esvaziar esse lixo. Mas isso só é possível se focarmos os nossos olhos em Cristo. A segunda bem-aventurança é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui, novamente, o mundo vai odiar essa palavra. O mundo vai odiar essa palavra. Aquilo que o mundo mais procura evitar é a necessidade de chorar. É muito triste a gente ver uma pessoa chorando, não é? É muito triste. O choro é uma coisa muito triste. Toda a organização do mundo estriba sobre a suposição de que chorar é algo que deve ser evitado. Assim sendo, seja tão feliz quanto lhe for possível. O que as pessoas dizem é: viva a vida, a vida é curta, vamos viver a vida. Não obstante, o Evangelho diz: felizes os que choram, felizes os que choram. Então, uma vez mais, torna-se evidente que encontramos aqui algo inteiramente espiritual em seu significado. Por quê? Porque esse choro aqui, ele não é o choro provocado pelos nossos problemas. Não é um choro material, não é choro pelo físico, não é o choro por causa de uma conquista que tentamos, mas perdemos. O choro aqui, meus irmãos, é de uma tristeza espiritualmente provocada. Todo humilde de espírito chora, todo humilde de espírito é choroso. A questão de música na igreja é uma coisa tão interessante, né? Nos chama a atenção de tantas coisas. Quando eu estou cantando os salmos, eu sinto assim a grandeza de Deus, sabe? No cântico, a grandeza de Deus, a verdade de Deus. É uma coisa tão... Só tem uma maneira de a gente argumentar com quem é contra a salmodia. Experimente. Experimente. Mas tem uns salmos aí, prontos, e nosso irmão pastor Edson, ele faz parte da comissão, né, de salmodia, ele toca uns hinos aí que você tem que chorar. O próprio tom é triste. Se vocês fizeram uma pesquisa sobre a música entre os descendentes lá dos judeus, os
os arameus, né, esse povo que era um braço assim dos judeus, eles conservam ainda o cântico da adoração, um cântico de choro. O Salmo 51, cantado em aramaico, é uma coisa tão chorosa, que quando eu boto lá em casa para ouvir, a minha mulher disse: menino, tira isso daí. As pessoas não gostam. As pessoas não gostam. É aquela música triste, sabe? Parece que a alma está cantando ali, mas ela está em choro. Ela está chorando. Compadece-te de mim, ó Deus. Já pensou cantar isso tocando um ritmo bem alegre? Não dá. Então, a música, muita música foi escrita, a gente não sabe como era a melodia, mas certamente a melodia desses salmos, no meio do povo de Deus, era uma melodia triste. Toda melodia que falava de pecado era melodia triste, principalmente os salmos de confissão. Então, meus irmãos, todas essas bem-aventuranças, elas se referem a uma condição espiritual. O choro na igreja, vamos entender o que é esse choro. Essa história de choro na igreja, ela não é mais contemplada porque a doutrina do pecado foi praticamente pervertida ou deixada de pregar. Vocês podem fazer essa pesquisa. Procurem saber quantos sermões de igreja fala de pecado. As igrejas pentecostais nem falam mais em pecado. Os arminianos não estão mais nem falando em pecado. Vejo sermões também de colegas meus, pastores, que não pregam isso. Não falam sobre isso. O Sermão do Monte, ele propõe que, se não houver essa consideração do choro, não pode haver conversão. O choro é exatamente o efeito da humildade de espírito. Então é necessário que a convicção de pecado anteceda a conversão, pois o real senso do pecado precisa manifestar-se antes que haja a real alegria na salvação. Vocês lembram daquelas histórias que o povo contava? Eu cresci em igreja comum, normal, tradicional, né? E naquela época as igrejas, os arminianos, eles eram muito maior em número, eram grandes igrejas, e a minha igreja é uma igreja pequenininha, então prevalecia a cultura das igrejas grandes, né? E o que eu aprendi é que na hora que a pessoa se converte, é uma alegria absurda. Eu aprendi assim. E os testemunhos que as pessoas contam, tudo mentiroso aquilo ali. Tiveram um encontro com Deus e aquela coisa, aquela loucura, Isso é tudo mentira, irmãos. Esse povo não conhece a Deus. Quem fica de pé diante de Deus, quem tem um encontro com Deus, o sentimento é terrível. Não tem nada de alegria. Não existe isso na Bíblia. Isso é invenção humanista, e são as igrejas humanistas. Então essa história que a pessoa se converteu e saiu pulando e não sei o quê, primeiro não é assim. E quem contar essa história para você está mentindo. Isso aí é a vontade de dizer que é espiritual, que é muito crente, que é o fariseu. Já nasceu morto, já nasceu no farisaísmo. E o que é esse choro? Então, Romanos capítulo 7. Se tivermos de sermos crentes autênticos, cumpre-nos ser como o apóstolo Paulo e como os demais apóstolos. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se você considerar esse pensamento, é porque você é humilde de espírito, é porque você nasceu de novo. Desventurado homem que sou. A condição pecaminosa, a condição de pecador perturba a nossa mente. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso mostra-nos um pouco o que se deve entender por chorar espiritualmente.
Então, o apóstolo Paulo, ali estava um homem tão triste consigo mesmo que chorou de agonia. Aí eu coloquei o título dessa segunda bem-aventurança, os que choram, agonizando o meu pecado. Os que choram são aqueles que estão tristes consigo mesmo, por isso eles choram de agonia. Aí vem as perguntas: o que é que eu penso do meu pecado? Não, mas eu nem peco. Olha, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, não é isso não. A questão é o que é que você pensa de você como pecador. Como é que você se sente? Você agoniza? Isso é uma agonia? Então espera-se que todos os crentes também sejam assim, que agonizem os seus pecados. O crente sabe o que significa sentir-se totalmente desesperançado consigo mesmo. Então essa história você dizia assim: olha, não se preocupe, confie em mim, confie em mim. Não diz isso não. O que é dizer, a exemplo de Paulo, em mim, isto é, na minha carne, não habita nem bem nenhum. Você não pode mandar ninguém confiar em você. Você mesmo não confia em você. Eu não posso confiar em mim mesmo. Então eu tenho que me abandonar à graça. O crente também sabe o que é dizer: não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então não posso confiar. Se as coisas são assim, na minha vida, eu não posso confiar. Por semelhante modo, o crente tem plena consciência do conflito entre a lei de Deus e a lei da sua mente. A lei que atua nos seus membros e a lei de Deus. E tem que perceber esse miserável conflito e esforço. Existe isso, irmãos, em nós? Há esse conflito? Ou o pecado não causa conflito nenhum em mim? Você tem que perguntar isso a você mesmo. Então, esse choro espiritual é algo que necessariamente resulta do fato de alguém ser humilde de espírito. É o resultado da humildade de espírito. E é um resultado inevitável. Então, quando eu contemplo Deus e a sua santidade, e em seguida contemplo a vida que se espera que eu viva, então é que realmente vejo a mim mesmo e o meu total desamparo e desesperança. A gente está até brincando com um texto bíblico, né? Não é bem para brincar, não, mas se torna quase engraçado quando Jesus diz assim: servo inútil, porque só fizestes o que devias fazer, só fizeste o que foi mandado fazer, né? Aí Edinho inventou uma escala, ele disse que a gente não consegue nem ser inútil, é pior do que inútil, que a gente não faz nem o que é para fazer. O que é mandado para fazer, faça isso aqui. Jesus disse: se fizer tudo quanto foi mandado, ainda é inútil. Mas como é que pode isso? Pois é, essa é a condição do homem diante de Deus. Você não tem, é pobre de espírito, você não tem nada, você é pobre. Nós somos pobres. A salvação é espiritual, eu não tenho nada espiritual para comprar a minha salvação. Não há nada que se possa comprar. Então, isso desvenda para mim a minha qualidade de espírito e imediatamente isso me entristece. Então, esse conflito de contemplar Deus e a sua santidade e em seguida contemplar a minha vida e o que era para ser e eu vejo que eu não consigo, isso me leva ao desamparo e à desesperança. Desvenda para mim a minha qualidade de espírito e imediatamente isso me entristece. Então agora vem o choro. O choro é esse. Cumpre-me lamentar o fato que sou assim. Os mais profundos conhecedores da vida do espírito sempre recomendam o autoexame. Esse conflito me entristece. Se entristece, é a graça de Deus que está operando em você. Então, os homens santos que passaram por isso também afirmam
que é conveniente ao indivíduo fazer uma pausa no fim do seu dia e começar a meditar sobre si mesmo, repassando rapidamente os acontecimentos do dia e indagando: o que é que eu fiz? O que eu fiz? O que eu disse? O que eu pensei? Como foi que me conduzi no tocante aos meus semelhantes? Porque, irmãos, nós temos a tendência de considerarmos só pecados gravíssimos, não é? Mas não é não. Olha, em Romanos 1, o apóstolo Paulo diz que só em um homem nascer, só ele vir à existência e ele não dá glória a Deus, já é uma falta gravíssima. Eles já estão debaixo de condenação. Só em existir e não dar glória a Deus. Então, se você fizer tal coisa, qualquer noite dessas descobrirá que fez muitas coisas que jamais deveria ter feito. Tomará consciência de haver nutrido pensamentos, ideias e sentimentos bastante indignos. E ao perceber tais coisas, qualquer crente sente-se profundamente afetado pelo senso de tristeza e pesar por haver sido capaz de tais ações ou pensamentos. E isso leva-o a lamentar-se. E aí ele tem que fazer a mesma oração do publicano. Quando à noite nós fizermos levantamento dos nossos pecados, não vamos fazer aquela oração bonita: Santo e amantíssimo Pai, eu te agradeço por isso e por aquilo outro, Senhor, eu te louvo. Não faça isso. A oração dos humildes de espírito que percebem que desagradam a Deus é esta: compadece-te de mim, ó Deus. É a oração do publicano: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Jesus disse que essa oração tão curtinha, aquele homem foi justificado, foi perdoado e foi considerado como se nada tivesse acontecido. Foi dado a ele um crédito. Ele desceu justificado. Então, às vezes o crente ele é obrigado a perguntar a si mesmo: o que há em mim que me leva a agir dessa maneira? Olha, vocês vão sair daqui e vocês vão olhar para esse texto aí. Eu preciso ser humilde de espírito. Preciso me desapegar desse mundo e considerar a minha condição de que diante de Deus Ele pode me matar, porque eu não sou igual a Ele, eu não tenho o mesmo caráter dele. Aí todos os dias você vai pensar nisso: eu preciso chorar pelos meus pecados, eu preciso ser manso. Mas não tem jeito. Você pensa que não, aí dá um grito no marido, o marido dá um grito na esposa, e se polarizam, passam um dia com raiva um do outro, maltratam um atendente porque foi maltratada e se vinga, dá a resposta na cara. Mas quando você chega em casa, se você é crente, errei. E aí você tem que perguntar: o que é que me leva a agir dessa maneira? Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Por que eu faço isso? Por que me deixo irritar tão facilmente? Por que tenho tão mau temperamento? Por que não sou capaz de controlar-me? Por que eu coloco esses pensamentos maldosos, invejosos, ciumentos na minha mente? O que está havendo comigo? Então o crente descobre o conflito em seus próprios membros e termina por abominar a sua condição, chorando por causa dela. Quando você estiver fazendo essas perguntas: Senhor, o que há em mim? Por que eu levo a agir dessa maneira? Por que eu faço isso? Por que isso? Meu temperamento é tão péssimo. Porque quando você chegar a se incomodar com isso, a graça de Deus já está operando em você. Quando você chorar por essas coisas, a graça de Deus já está operando em você. Então, aquele que é crente verdadeiro também chora por causa dos pecados alheios. O crente, ele não cessa de fazer considerações sobre si mesmo. Olha, irmãos, isso aí tem que ler a palavra de Deus todos os dias.
Deus tem que estar no nosso coração, na nossa mente, o tempo todo, o tempo todo. Para onde você olhar, você tem que ver Deus. Para onde você olhar, a realidade tem que evocar a existência de Deus e a relação pactual que Ele tem com você. Eu vou para João Pessoa mais tarde. Já estou pensando, como é que Deus vai me levar para lá? Já estou pensando. Aí eu já estou querendo me esconder em Deus. Aí eu já estou preocupado para pedir a Ele que me conduza em paz. E depois de pedir, eu tenho que descansar nele. Então, minha realidade o tempo todo é essa. O tempo todo é essa. E a palavra dele tem que ser lida todos os dias, porque todos os dias Deus quer falar comigo. E todos os dias eu tenho que fazer essa oração. Senhor, revela-me. Aliás, revela-te a mim. Nisso agora que eu vou ler a tua palavra. Agora, quando esse olhar vê Deus em todo canto, você vai colocar os olhos em cima da miséria humana. E quando eu chegar lá em Recife, na rodoviária, eu vou sentir aquele cheiro. Dizem que na Índia é a mesma coisa. Quando você chega no aeroporto da Índia, sente o cheiro da Índia. Mas em Recife, quando você chega no desembarque, você sente aquele aroma, né? Aquele aroma de excremento humano. E aí você vai ali pelo desembarque, você vai ver um monte de gente dormindo no chão. Eles moram ali. Tiraram as coberturas da frente, lá onde eles viviam lá embaixo. Aí eles correram, estão morando dentro da rodoviária. E ali mesmo de tudo eles fazem ali. Então, quando a gente chega para ver a miséria humana dos outros, eu nunca vi tanta miséria humana como nessas redes sociais. Pessoal, todo acidente que tem por aí, toda morte, assassinato, as coisas horríveis colocam lá para você ver lá. Então, hoje você vê a miséria humana muito fácil hoje, né? Não é ouvir falar, não. Você vê agora. A coisa se popularizou. Mas quando eu vejo a miséria do outro, o crente, aquele que é humilde de espírito, aquele que chora os seus pecados, ele também chora a miséria do outro. Às vezes a gente tem uma indisposição tão grande, né, com quem vive fora da lei ou vive praticando o delito, vive na desobediência a Deus. A gente tem uma indisposição tão grande que a gente faz gozação, despreza, dá palavra de desprezo, trata. Mas, irmãos, o que é humilde de espírito, que chora, ele chora também pelo que o pecado fez com a humanidade. Então você já tem que ter uma visão antes. Não, mas isso daí não é simplesmente seres humanos que estão na condição ruim. Há uma condição espiritual para isso aí. Eles foram enganados pelo diabo, foram levados ao pecado, estão na condição de pecado e isso entristece. Isso é muito ruim. A miséria humana devido ao pecado não é motivo de graça. Não é engraçado você ver não vou nem falar aqui que não pode. Não é engraçado você ver uma pessoa tentando viver uma coisa que não vai ser nunca. Isso em vários níveis. Olha, o pobre quer ser rico, por aí vai. O pobre que quer ser rico, o rico que quer ser bilionário, e aí o mundo vai escalando a miséria. Nessa tentativa de ser feliz com essas coisas, eles são derrotados e são destruídos. Então, o homem que realmente chora por causa de seu estado e condição pecaminosa é o homem que haverá de arrepender-se. Então, a condição do crente é de um arrependimento constante. É um arrependimento constante. Ele é um homem triste, mas não é melancólico. Ele não está com a tristeza porque ele está ressentido, não. Ele está triste consigo mesmo. É um homem triste, mas não é um homem miserável. É o contrário, a graça está operando nele. Não é
o fato dele chorar significa que o pecado está sendo considerado. Quando os pecadores estão vivendo uma vida de pecado e eles não têm qualquer sentimento, aí é perigoso. Ou desligou a tomada da consciência, ou apostatou da fé, ou nunca creu. Então, ele contempla a vida espiritualmente e vê na vida o pecado e os seus efeitos perniciosos. Portanto, ele se assemelha ao apóstolo Paulo, o qual gemia no íntimo, mas, no entanto, sentia-se feliz por haver experimentado a Cristo e por haver saboreado a glória futura. E vamos agora para a terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu não vou conseguir nesta noite falar sobre todas as bem-aventuranças, mas eu preciso falar sobre as bem-aventuranças que são o lastro da nossa salvação. São essas três aí. As demais bem-aventuranças são evidências desse lastro. Então agora eu coloquei o seguinte título nessa bem-aventurança: a bem-aventurança dos mansos, porque herdarão a terra. E o título é Anulando o meu eu. Não é uma tragédia falar uma coisa dessa? Anular, pastor? Me anular? Deus quer isso de mim, que eu me anule? Essa bem-aventurança, meus irmãos, ela é tão completa, inteiramente contrária a tudo quanto o homem natural pensa. É agora que nós vamos saber se nós somos mansos e se a mansidão que Cristo espera de nós, ela brota da minha condição de justificado pela fé. Então, Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ora, o mundo ensina o contrário também. Vocês observem que das três, todas as três vai na mão contrária ao mundo, né? Vai na mão contrária ao mundo. A conquista mundial, o predomínio sobre o universo inteiro, entregue aos mansos, dentre todas as pessoas deste mundo, é o que a palavra está dizendo. Olha aí. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas o exército mais poderoso do mundo não são os Estados Unidos, né? Então eles mandam em tudo. Mas como é que eles estão conquistando a terra? Um armamento. E eles se armam e desarmam os inimigos. Então isso é uma prova historicamente que não se conquista a terra, não se herda a terra sem um bom armamento. Por exemplo, o Brasil, qualquer país armado pode tomar o Brasil. Se fosse no mundo pré-diluviano, não tinha Estado, não tinha juiz, não tinha advogado, não tinha polícia, não tinha nada. Cada um tinha um pedaço de pau. Aí discutia um com o outro, ia lá, matou, pronto, está resolvido. Não tinha prisão, não tinha nada. No mundo pré-diluviano. Em Israel já era diferente. Israel tinha polícia, tinha prisão, tinha tudo. Pena de morte. Então, agora como é que Jesus vem dizendo que os mansos herdarão a terra? Mas isso aí é uma coisa absurda. Não tem quem herde a terra, não tem quem tome a terra, não tem que se apodere da terra, sem que seja por meio de armamento. Mas Jesus disse que vai ser assim. A terra vai ser dos mansos. Olha, que coisa, né? Não vai ser dos exércitos, não vai ser dos poderosos. É uma coisa impressionante essa bem-aventurança. A humanidade pensa em termos de força. Então não adianta pregar isso aqui e dizer, olha, vai ser da gente aqui, vai ser dos mansos. Não adianta. Não é isso. Mais uma vez, essa bem-aventurança aqui é uma bem-aventurança espiritual. Então, uma vez mais, portanto, somos lembrados logo no começo deste capítulo que o crente é alguém inteiramente
inteiramente diferente das pessoas deste mundo. Até agora, tudo está sendo o contrário. Acredite em você mesmo, Jesus disse. Bem-aventurados os humildes de espírito. Não tem nada de você mesmo. Aí vem os que choram. Não, você não precisa chorar, a vida é curta, você tem que aproveitar a vida. Jesus disse, quem chora é bem-aventurado. E agora, novamente o mundo é confrontado com a ideia de que os mansos herdarão, os mansos sempre vencerão, os mansos ganharão. Então trata-se de uma diferença quanto à qualidade, de uma diferença essencial. O crente é um novo homem, é uma nova criação, pertence a um reino totalmente distinto deste mundo. O mundo não somente é diferente do crente, o mundo nem menos, nem ao menos é capaz de entendê-lo. Para o mundo, o crente, ele é um enigma. O crente é enigmático, mas não dá para entender. O crente não dá para entender, não. Porque é tudo na contramão, é tudo diferente. Então, é um bicho diferente de tudo que a gente conhece. É o crente. Então, como eu disse, meus irmãos, as bem-aventuranças, elas não foram proferidas ao acaso. Então, há aquele postulado fundamental sobre a necessidade de sermos humildes de espírito. É a primeira. Essa é a atitude de espírito, primária e fundamental, a qual, por sua vez, conduz à condição de espírito lamentoso. Quem é que chora os pecados? Quem é humilde de espírito. Então, quando tomamos consciência de nossa pecaminosidade, isso, por sua vez, leva ao espírito de mansidão. Sabe por quê? Porque eu não tenho como considerar nenhuma vantagem em mim sobre ninguém. Você tem que ter esse pensamento na sua cabeça. Eu não tenho vantagem nenhuma sobre ninguém. Não, mas eu sou crente, eu sou chamado. Você não pode pensar assim. Não, mas Deus me escolheu e eu sou diferente, eu sou superior a... Se pensar assim, já é fariseu. Essa bem-aventurança, ela é agora a mais prescrutadora, a mais difícil, a bem-aventurança mais rebaixadora e humilhante do que tudo quanto havia sido considerado antes nesse sermão. Bem-aventurados os mansos de todas as bem-aventuranças, das 8, a mansidão é a bem-aventurança que mais rebaixa o crente. Mas Jesus está exigindo demais. A exigência é demais. Mas é uma operação da graça. Então, a primeira bem-aventurança recomenda-nos tomar consciência de nossa própria debilidade e falta de aptidão. A segunda, nela, você percebe a sua própria natureza pecaminosa, tendo notado a sua incapacidade devido ao pecado que habita nessa natureza. E tendo visto o pecado até as suas melhores ações e pensamentos e desejos, tal pessoa lamenta-se chorando e clama a semelhança do grande apóstolo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele chega à mansidão. Agora, quais são esses atributos da mansidão? Ninguém é capaz de ser manso, a menos que também seja humilde de espírito. E ninguém pode ser manso, exceto se já se viu como vil pecador. Sabe por que acontece isso, irmãos? Porque uma função do Sermão do Monte é manter os nossos olhos em Deus. Na hora que você esquece dos seus pecados, na hora que esquecemos do nosso pecado, nós esquecemos de Deus também. Interessante que a gente poderia lembrar de Deus somente pela natureza, não era? Olhava assim para um pássaro, que beleza, Deus criou. Olhava para uma árvore, que coisa linda, Deus criou. Um cachorrinho gordo, naqueles cachorros gordos daqui. Oh, que belo gordurino, canino, né? Mas que coisa linda, olha para uma criança, que coisa linda. Era tão bom que fosse assim, né? A criação, ela
proclama a glória de Deus, mas ela não é capaz de apontar os nossos pecados. Ela não é capaz de levar-nos à cruz de Cristo. Entenderam? Então, por isso que o Sermão do Monte está aí, para que nós tenhamos uma visão de nós mesmos como vil pecador o tempo todo. Você vai conseguir ser manso se essa visão for mantida. Então, o indivíduo manso, ele não se orgulha de si mesmo. Ele não se vangloria ao seu próprio respeito, sob hipótese alguma. Não há vanglória no homem manso, pois sente em si mesmo coisa alguma existe de que ele possa gabar-se. É muita consciência de que Deus é soberano, não é? É muita consciência de que Deus é a sua porção. E também deve-se entender que ele não faz valer seu direito. Aí a gente vai dizer igual a mulher de Ló. Assim não, Senhor. Até aí estava indo bem. Mas não fazer valer os meus direitos, não, aí está demais. Aí não dá. Pois é. E o que é que a psicologia diz? Psicologia popular de nossos dias recomenda impor-nos aos outros. Você tem que se impor, você tem que aparecer, você tem que ser você. Você tem que expressar a sua personalidade. Então, aquele que é manso, ele não quer fazer essas coisas. Antes, envergonha-se delas. Não precisa dizer à pessoa, não precisa dizer a ele, rapaz, vá buscar seus direitos, vá exigir seus direitos. Ele envergonha-se disso, porque ele considera que ele não tem direito nenhum. Mas o governo lhe deu esse direito. Pois é, mas o manso, ele é vagaroso para isso. Ele não sente essa necessidade, e às vezes você pensa que mas é uma qualidade espiritual. Então, por semelhante modo, o indivíduo que é manso não exige coisa alguma para si mesmo. São pessoas que são dotadas de um altíssimo contentamento. Ah, mas eu queria chuveiro quente, eu queria não sei o quê, né? Imagine se um missionário fosse trabalhar nos campos e ele não fosse manso, chegando lá, querendo impor todo o conforto, todo o luxo que ele tinha lá no seu país, na Europa, não sei aonde. Aí chega num país pobre, então esse homem não tem condições de ficar aqui porque falta tudo. Então ele não considera todos os seus legítimos direitos como algo a ser exigido. Não faz exigências quanto à sua posição, aos seus privilégios, às suas possessões, à sua situação na vida. Não, mas ele assemelha-se ao homem retratado pelo apóstolo Paulo em Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O homem manso, irmãos, nem ao menos se sensibiliza consigo mesmo. Quando a gente vê uma pessoa que não tem qualquer preocupação consigo mesmo, a gente já vive num ambiente que estimula tanto, né, a personalidade, o individualismo, o consumo, a aparência, que quando a gente vê uma pessoa que não tem muito interesse em si próprio, não vive cuidando de si próprio, a gente pensa logo que é uma pessoa que tem problemas, mas é uma pessoa problemática. Não, ele não. Mas é uma qualidade espiritual do homem que é manso, da bem-aventurança dos mansos. Ele não permanece em atitude defensiva. O manso, quando ele peca, quando ele faz alguma coisa errada, ele não vai se justificar, não. Pecou, sabe que pecou, diz que errou, reconhece. Não vai dizer, isso foi por causa de Ramon, por causa não sei de quem, porque deixou aqui, que não sei o quê, não. Ele reconhece o seu pecado. É rápido em reconhecer o seu pecado. E todos nós sabemos como essas coisas são. E não é essa uma das maiores maldições resultantes da queda do pecado?
essa sensibilidade excessiva acerca de nós mesmos? Pois é, interessante, né? Que Eva estava tão preocupada com ela mesma, de ela possuir conhecimento e aquela coisa, preocupada com ela mesma, colocou todo mundo na situação em que a humanidade se encontra. Entretanto, quando a pessoa adquire a mansidão, ela cessa essa atitude de preocupação excessiva consigo mesma. Uma das coisas que eu achava mais chato era quando eu ia para retiro e aí nunca sobrava um lugar bom para mim. Tinha sempre gente que estava nos melhores lugares, eu ia chegar, o pior lugar era o meu. Eu achava aquilo tão chato. Pois é, o homem manso, ele nem se preocupa com isso. Não se preocupa com isso. E daí por diante, não mais se preocupa consigo mesmo e nem com o que os outros digam a seu respeito. Ser verdadeiro, manso, significa que não mais ficamos a proteger-nos na defensiva, porquanto já teremos compreendido que nada existe a ser defendido. Ora, se eu não tenho dignidade, se eu não sou digno, quando a minha porção é Deus, eu não tenho porção, então não posso estar exigindo nada. Mas, irmãos, se todo mundo pensasse assim, o mundo seria uma bênção, seria um paraíso, viu? Porque quando você chega em casa, a primeira coisa que você vê é seu vizinho da casa, vizinho de cá, dali, todos eles estão na defensiva. Tudo é na defensiva. Todo mundo está preocupado consigo mesmo. Os muros são grandes, todo mundo se cuidando ali. E a vida da gente é assim no dia a dia. Parece que somos forçados a vivermos na defensiva. Então, por essa razão, não vivemos na defensiva. Tudo isso ficou relegado ao passado. O homem que é realmente manso não tem pena de si mesmo. Não, aí está demais. Aí também não é possível uma coisa dessa. O homem que realmente é manso não tem pena de si mesmo e nunca se lamenta por si mesmo. Olha que coisa. Se ele chora, não é choro porque perdeu, porque deixou de ganhar, porque é um choro espiritual, é porque ele percebe que não consegue não pecar. Ele não tem pena de si mesmo, jamais fala consigo mesmo dizendo, você está enfrentando tempos difíceis. Eu fico pensando às vezes, sabe? É tanta coisa que a gente faz errado, tantas coisas erradas que a gente faz por não conhecer o Evangelho. Porque, se vocês observarem, nós gostamos de sempre dizer para o outro que passamos por situação difícil. Olha, rapaz, a minha viagem lá para cá foi muito ruim, viu? Sofri muito, viu? Não é para dizer isso. O homem manso não é para dizer isso, certo? E como aquelas pessoas mostram-se ásperas ao não lhe compreenderem, pois é. E também jamais pensa, quão maravilhoso eu seria se ao menos as outras pessoas me dessem alguma oportunidade. Se chama isso autocomiseração. Você, sendo manso, com a bem-aventurança da mansidão, você não fica com ressentimento dessas coisas. Perdi uma grande oportunidade por causa de fulano. Fulano mexeu os pauzinhos lá e me demitiu. Ah, eu não sou hoje isso porque não sei quem fez não sei o quê. Não é a atitude do manso. Então, ele não é uma pessoa que fica se lamentando. O choro dele é só por causa do seu pecado. Deus é a sua porção. Ele não chora porque ele sofre. Porque na cabeça dele, ele merece. Se nós adoecermos gravemente de uma doença gravíssima, o que é que nós esperamos? O que é que você pensa? Examine agora a sua mente. Diga o que é que você pensa. Adoeceu de uma doença gravíssima, está no hospital, está mal. A gente recebeu 2 notícias já, não foi? De irmãos doentes, gravíssimos. Né? A pessoa nascida de novo, crente, justificado pela fé, humilde, chorão e manso, ela vai pensar exatamente assim, eu estou doente porque eu mereço. Essa é a minha condição de pecado.
todos nós vamos enfrentar isso. E se eu adoecer, é porque eu mereço. Então, Deus, de alguma maneira, Ele quer que aquilo aconteça. Nós recebemos a carta do Kent né? Kent Wisk. Ele disse uma coisa interessante. Ele disse que a doença dele, né, que foi um câncer, ele teve que aprender algumas coisas. Deus ensinou a ele algumas coisas. Quando nós estamos exatamente nesta condição de humildes de espírito, nós entendemos as coisas que acontecem ao nosso redor e conosco. Se eu choro, é porque eu sei qual é o meu pecado. Se eu choro, é porque eu estou consciente do que está acontecendo comigo, entre mim e Deus. Se eu choro, é porque eu estou numa relação com Deus. Se eu choro, é porque a graça de Deus, ela opera em mim. Então, meus irmãos, quantos anos desperdiçamos lamentando-nos? Eu disse aqui, foi ontem, antes de ontem, né? A história de Calvino é a história de um homem que era tão doente. O povo na Idade Média, tudo era atrasado, não tinha nada de remédios, de cirurgias complicadas, essas coisas, não tinha nada disso. A pessoa vivia até 50 anos, 40 anos já começava a aparecer as doenças. E quando dava a peste, né, que o sistema, a higiene era horrível, tudo era muito horrível. Então, eles morriam rápido, muita gente morria de uma vez, muita gente. Calvino foi um homem muito doente, mas ninguém nunca viu um escrito dele, ele se lamentando de nada. Eu li um artigo sobre isso, pessoa dizendo que o que ele sofreu, o que ele padeceu, outros disseram. Eu sei disso que eu li um livro sobre Calvino, que ele era doente, mas não foi com base nos escritos dele, foi com base no escrito de outras pessoas da época dele. Então, quantos anos, quantas horas desperdiçamos lamentando-nos? Todavia, o homem que se tornou santo pôs um ponto final em tudo isso. Em outras palavras, ser manso significa que o indivíduo se anulou completamente, como se não tivesse direitos e nem merecimentos, seja no que for. Estamos na contramão, anulando a si mesmo. Ele se anulou completamente. Mas se todo mundo pensasse assim, ninguém roubava nada de ninguém era um paraíso. Pois é, irmãos, são as qualidades divinas, são as qualidades de Cristo aqui. Então vocês observem que essas bem-aventuranças são qualidades de uma profundidade, de uma perfeição, de um aperfeiçoamento, que você só pode encontrar isso em Cristo. Ele era assim. E agora chegamos ao fim. Em determinado sentido, Jesus era a pessoa mais acessível que o mundo já conheceu. Além disso, também está em pauta que haverá uma total ausência do espírito de retaliação no homem manso. Revidar nunca. Fazer com que a outra pessoa pague pelo que nos fez. Porque Jesus era assim. Ele não revidava. E também está em foco que nós seremos pacientes, longânimos, especialmente quando sofremos injustamente. Ser paciente e longânimo quando tudo está bem, todo mundo é. Isso é quase uma condição natural dos seres humanos. Mas ser longânimo, ser paciente, quando sofremos injustamente, somente os mansos podem fazer isso. Somente os mansos podem fazer isso. Então, irmãos, além disso, ser manso significa que estamos dispostos a ouvir e a aprender. Isso é tão difícil, né? Por que há tanta confusão na família? Por que tanta confusão entre o casal? Por que tanto problema de relacionamento com as pessoas? Porque as pessoas não estão dispostas a ouvir e a aprender. Então, a pessoa o manso, ela faz
uma ideia tão pequena dela mesma que ela está pronta para dar ouvidos aos seus semelhantes. Mas aí você já quer um problema psicológico. Vão dizer isso. Vão dizer isso. Sabe qual é o outro perigo? E se cair no outro extremo. Você se acha tão manso, que você já está esperando Deus lhe abençoar por causa disso. Já é farisaísmo. Aí vem as outras bem-aventuranças, nós vamos falar agora, né? Vamos deixar só nessas 3, são 8, vamos deixar nessas 3 para depois me chamar de novo para falar o resto. Bom, então, você chegar à ideia de que eu sou tão pequeno, qual é a ideia que você faz de você mesmo? Qual é a ideia que eu faço de mim mesmo? Mas a ideia que eu faço de mim mesmo é que eu sou tão pequeno, eu não tenho capacidade, preciso dar ouvidos a um e dar ouvidos a outro. Eu não tenho capacidade para ser alguém que você confie em mim, se repouse em mim. Aí ele é manso e ele vai dar ouvidos e ele quer aprender. Então, irmãos, deixemos com Deus a nós mesmos e nossas causas, nossos direitos e tudo mais ao seu encargo, em atitude de paz na mente e no coração. Os mansos têm essa vantagem. Eles deitam e eles dormem, eles repousam. Não são pessoas ansiosas, preocupadas com amanhã. Por quê? Porque eles sabem que não são eles que têm alguma dignidade de que as coisas aconteçam por suas próprias forças. Então, eles se abandonam a Deus. A grande preocupação do manso é viver com Deus. A grande preocupação desse homem chamado de bendito, olha quem são os benditos: os humildes de espírito, os que choram e os que são mansos. Então, são aqueles que, na verdade, se desvencilharam de tudo que atrapalha a sua vida com Deus. Como o apóstolo Paulo se desvencilhou de tudo e disse que considerou perda, considerou lixo. Ele não quer que nada mais atrapalhe a sua vida com Deus. Por isso que ele diz aos Coríntios: eu decidi não saber mais nada a não ser Cristo e esse crucificado. O homem que realmente é manso é o homem que sempre vive satisfeito, é o homem que se sente contente, como diz o apóstolo Paulo, que foi ainda mais feliz, dizendo: nada tendo, mas possuindo tudo. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos. E lembremos que o projeto que vai ficar para após o retiro é ler a palavra todos os dias. E o segundo projeto é olhar para as bem-aventuranças, principalmente essas 3 que são o lastro da nossa salvação. E fazer o autoexame. E fazer a diligência. Na hora que pensar em fazer, na hora que pecar, na hora que lembrar que essa não é a qualidade do crente. A qualidade, o caráter cristão, o caráter do crente é o caráter de Cristo. São as suas bem-aventuranças.